Oiê, tudo bem? Nos bastidores do inglês hoje eu tenho aqui a minha nora e aluna Rebeca. Oi. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Tudo jóia. Então, vamos ter uma conversa hoje a respeito da sua experiência de ter casado com um americano, ter mudado para os Estados Unidos e até a sua conquista da cidadania americana. Então, o que você pode contar para a gente? Então, eu conheci o James há 9 anos atrás, né? Uhum. E eu morava no Brasil e ele foi estudar uma época, né? Uhum. Lá no IABC, o colégio que eu estudava. E eu vi ele de longe, assim, mas a gente nunca conversou. Mas eu sabia quem ele era, sabia que era um americano, né? Ele era o único americano no colégio, então todo mundo sabia quem ele era, todo mundo conhecia ele. E nesse tempo, então, a gente tinha alguns amigos em comum. Então, depois que ele voltou pra cá, e a gente começou a conversar, né? Por esses amigos em comuns, no Face, na internet, e aí a gente começou a namorar, a senhora sabe, né? De toda essa história, mas foi assim que eu casei com um americano, né? Sim. Nunca imaginava e nem pensava, né, nisso, nunca tinha imaginado, mas graças a Deus foi e é uma bênção. Ah, sim. E é interessante que, mesmo que você não tinha esse sonho, né? Essa ideia, mas você sempre gostou do inglês, né? Sim. Parece que você estava sendo preparada, né? Interessante. Deus estava preparando tudo, né? Sim, desde criança eu gostei muito de músicas, né? Meus pais sempre ouviram bastante músicas em inglês e eu fui me acostumando e quando eu era adolescente também gostava muito de músicas em inglês, assisti filmes em inglês, algumas séries. Então, eu sempre, assim, estudei bastante. Eu amava estudar. Para mim, era uma coisa muito legal, assim. Eu amava. Não parecia que eu estava estudando. Sim. Então, sozinha em casa, eu ficava vendo as músicas, escrevia toda a letra em inglês, depois escrevia a tradução e tentava cantar junto, né? Lendo a letra em inglês. Inclusive, tem um vídeo seu, né? Você cantando. Vamos ver. Eu gostava de cantar muito as músicas em inglês e assim, e também eu era muito boa na escola. Minha matéria preferida era inglês também. Ah, que legal, sempre, né? Tirava notas boas e então foi assim que comecei a aprender também, né? Ah, que legal. É muito bom, né, de ter essa curiosidade. E é muito incrível quando a gente quer, por isso que né? Eu sempre falo, a gente precisa querer e a gente precisa acreditar e correr atrás, né? E você correu atrás e conquistou essa grande vitória. Hoje é cidadã americana, né, Rebeca? Sim. Quando eu era uma adolescente, nunca que eu ia imaginar que eu ia ser uma cidadã americana. Então, né? Já pensou? Mas foi, graças a Deus, assim, foi uma coisa natural. Porque eu acho também, acredito assim, quando a gente quer, a gente ama uma coisa, né? A gente vai acontecendo naturalmente, né? Verdade. Porque eu estudava mesmo sem forçar, né? Eu estudava porque eu achava muito divertido. E eu amava os Estados Unidos, eu amava tudo. Que legal, tudo né? americano. Até as minhas amiguinhas na escola achavam tão estranho, né? Falavam, você é brasileira, o que você vinha querendo com essas Com bandeira americana? Eu amava bandeira, eu achava as cores, tudo muito legal. Então, é interessante, né? Que eu acabei vi parar aqui, mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, verdade. E como foi chegar aqui? Ou antes, conta um pouquinho do noivado, um pouquinho do casamento. Então a gente namorou por um bom tempo, mas foi difícil que a gente estava separado, né? Tão longe assim. Por um oceano, né? E ele ia me visitar cada
4 meses, né? Então a gente estava sentindo muita falta um do outro. E eu tentei, né, tirar o visto e não consegui 2 vezes. Eu queria vir aqui para conhecer todo mundo, né, conhecer a família. E eu não consegui por 2 vezes que eu tentei tirar o visto. Então, depois disso, ele foi no Brasil, me pediu um casamento. Aí a gente noivou e aí começou todo o processo, né? Para casar. E ainda depois que a gente casou lá no Brasil, né? A gente casou lá na cidade que eu morava. Depois, aí que foi começar o processo para eu vir para cá, né? Porque ele tinha medo do visto de noiva não dar certo, né? Então ele achou, não, dessa maneira, casado, aí é menos risco, menos né? Risco, porque né? pode acontecer deles negarem o visto de noiva e aí o processo fica mais longo ainda, né? Mas, de qualquer maneira, foi bem longo, né? Sim. Então, depois que a gente casou, mesmo assim, demorou 1 ano, né? 1 ano para eu conseguir vir para cá, pegar meu visto, mas no final deu tudo certo, né? E eu cheguei aqui. Vocês casaram em 2014, né? 2014. E aí, em 2015, você chegou. Foi. Você lembra o dia? Eu lembro. Foi, eu sozinha, né? Vim lá de Mato Grosso pra cá e eu tava um pouquinho com medo, mas eu tava mais feliz, assim. Claro, né? Porque eu ia finalmente morar junto com meu marido. Então, imagina. Com meu marido. Depois de 1 ano de casamento. Depois de 1 ano. E ele voltou pra te ver, né? Foi. Nesse eu período. acho que depois que a gente casou, ele voltou só 1 vez. Então, foi muito difícil, assim, mesmo, esperar, né? Por todo esse tempo. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz. Eu lembro eu chegando lá no aeroporto, tava emocionada. Delícia. Ele tava lá me esperando e eu tava muito feliz. E, assim, tão interessante, né? Tudo diferente, tudo, os carros, as ruas, tudo muito diferente. E foi assim, fui me acostumando. Sim, sim. E como que foi, assim, o inglês para você? Que você já sabia bastante, né? Sim. Então, o inglês, para mim, no começo foi muito difícil. Eu acho que eu tinha muita vergonha de falar. Tinha vergonha de todo mundo, né? Tinha vergonha dos americanos. E mesmo que eu sabia, eu entendia bastante quando eu cheguei aqui. Mas eu não conseguia falar. Quase nada. O James falava muito por mim e ele falava... Eu falava para ele traduzia, né? E eu fiquei... Parece que começou assim... Eu acreditar que eu não conseguia falar, né? Porque eu acho que acostumei com ele falando por mim. As pessoas acostumaram a eu não falar também. Então, todo mundo achava que eu não falava. Né? Então, todo mundo achava assim... ela não fala inglês, né? E eu comecei a me esconder, né? Nessa ideia. De que ele resolveria tudo por você, né? Para você se proteger, né? Sim, eu tinha muito medo, né? Medo de passar vergonha, medo de falar errado. Nossa, morria de medo de falar errado, falar alguma coisa errada. E então, assim, no começo foi muito difícil para mim, nos primeiros anos, né? Eu acho que 3 anos primeiros foi muito, muito difícil. Eu quase não falei com ninguém, não fiz amizade e também me senti muito sozinha, né? Porque no Brasil eu tinha amigos, eu tinha bastante família, né? Tios, avó, todo mundo, né? Aí chegou aqui e foi bem diferente. A igreja também, né? Tantas pessoas, né? A igreja você sempre cantou muito, né? Se bem que aqui diferente. você sempre cantou também, né? Isso foi uma coisa assim boa porque eu cheguei aqui e eu já cantei. E eu gostei, assim, né? Eu não fiquei com medo. E cantava em inglês, né? Canta em inglês, né? Eu tinha muito mais medo de falar com alguém do que ir lá na frente e cantar. Cantar, imagina. Sim, então... E eu acho que eles ficavam assim, ué, mas como ela canta em inglês, né? E não fala. Mal sabiam, você sabia, mas só não conseguia se expressar, né? A vergonha não deixava, né? Eu entendia quase tudo, mas aí, quando eu ia falar... travava.
E o que te ajudou a destravar, a ter mais confiança? Eu fui... quando eu cheguei aqui, eu achei que eu queria muito ir para uma escola, né? Eu achei que eu tinha que ir para a escola, que esse era o único jeito que eu ia aprender e que eu precisava de aprender com alguém nativo, né? Que eu precisava ouvir inglês de uma pessoa nativa. Então, nos primeiros anos, eu fui para uma aula, né, de inglês numa faculdade perto da nossa casa. E eu cheguei lá e tinha, assim, bastante brasileiros, bastante pessoas de vários lugares. E todo mundo tinha muita dificuldade com o inglês. E a professora, ela era daqui, né? Ela falava inglês fluente. E com o passar do tempo, assim, eu fui percebendo que todo mundo que estava lá, estava indo lá por muito tempo. Assim, umas mulheres estavam lá por anos, umas pessoas estavam lá por anos. E elas ainda tinham muita dificuldade com o inglês. E aí eu fiquei pensando, mas se elas estão aqui nessa aula há tanto tempo, eu achei que não ia me ajudar, né? Porque se não estava ajudando as outras pessoas, eu vi que não ia me ajudar. E também, com o tempo, eu não estava aprendendo muito. Eu estava ouvindo inglês, né? Você poderia ouvir numa televisão, Sim, né? Ligar a televisão e eu poderia ouvir em qualquer outro lugar, né? E é isso que eu estava fazendo. Eu estava ouvindo inglês. Só que eu não estava, né? Eu aprendendo, conversando, aprendendo, assim, pronúncia. Porque eu tinha muito medo por causa da pronúncia também, né? Eu tinha medo de falar coisa errada. E lá eu não estava mudando nada do meu inglês, né? Eu só estava ouvindo bastante, que foi bom. Mas aí teve um ponto que eu vi mesmo, falei, não, isso aqui não está me ajudando, eu preciso de uma outra coisa, né? Então foi aí que a gente começou a fazer aula, a senhora começou a me ensinar e nas nossas aulas, a senhora foi assim, viu onde que eu estava, né, o que eu sabia. Aí então a senhora viu, isso aqui você precisa melhorar, então vamos focar nisso, né? Então foram coisas assim bem importantes que eu realmente não sabia, a senhora foi me ensinando. E o que eu mais gostei mesmo foi a pronúncia, né? Detalhes da pronúncia, né? Que eu nunca tinha percebido. Sim. E mesmo ouvindo inglês desde criança, né? E com os filmes e tudo, ouvindo inglês dos nativos, né? De pessoas daqui, eu não percebia que eu falava diferente. Eu não ouvia. O meu ouvido não captava aquelas coisas. Então, a senhora foi assim, abrindo meu olho, abriu meus ouvidos, né? Legal, né? Quando a senhora me falou sobre o to, né? Eu nunca nem imaginava. Assim, eu nunca tinha ouvido essa diferença. Tem uma diferença, né? Entre to and to. Sim. Né? E a gente realmente, quando aprende e ouve, quando nós somos crianças, né? Na escola, aprendendo no Brasil, a gente aprende geralmente 1, 2, 3, às vezes, né? Então, 1, 2, 3. E aí chega aqui e a gente aprende tomorrow, né? Sim. Today. E aí chega aqui tomorrow, today, and to. E realmente esse é um ponto que todos nós geralmente temos essa dificuldade, né? E quando a gente aprende, faz a diferença para tantas palavras, né? São detalhes, né? Muito legal, muito interessante. Então, na época a gente não tinha o Aprenda Mesmo. Né? É verdade. A gente não tinha Aprenda Mesmo. A senhora estava dando aula ainda, né? Nas casas. E então, depois que a gente fez aula e eu via todas essas diferenças, né? E eu comecei a falar o jeito certo, né? Eu comecei a ouvir eles falando, uau, realmente eles falam assim mesmo. E eu nunca percebi. Então, isso foi me dando muito mais confiança, né? Então, eu comecei a falar mais e as pessoas me entendiam muito bem. E sempre que eu conversava com alguém, eles falavam, nossa, mas você é brasileira? Nossa, mas o seu sotaque é muito, muito, assim, pouco, né? Você fala inglês muito bem. Então, isso começou a me dar mais e mais confiança para falar, né? Sim. E aí, eu comecei a trabalhar num lugar só com americanos, né? Então, aí eu... Fez um curso também, né?
Fiz. Então, aí foi a hora Um curso de cabeleireira, né? De hairstylist, né? Sim. Então, eu estudei bastante com americanos, trabalhei, tudo aí fui me soltando, né? Destravando. Destravando, né? E o destrave acontece gradualmente, né? Não é um dia assim, você fala, não, tô destravada. Não, vem natural, né? Vai indo, vai indo. Quando você menos espera, você se sente destravada, né? Se sente livre, é tão gostoso. É muito legal, que você nem pensa, né? Você nem percebe. De repente, você fala, uau! Eu conversei com a pessoa, estou conversando. É muito gostoso, né? E realmente se sentir livre, se sentir destravada é um sentimento muito gostoso, né? Uma sensação maravilhosa. Como que é para você, assim, agora ir para os lugares, resolver tudo, não depender do James, né? Você é você. Como que é para você? É muito, muito, muito bom mesmo, assim, porque quando eu dependia do James para tudo, né? Ele conversava por mim, ele falava por mim, tudo. Eu não podia ir em nenhum lugar sozinha, né? Porque eu morria de medo de ter que falar alguma coisa. Então, eu me perdi, assim, né? Não sentia mais eu. Então, quando... A gente perde a identidade, né? Sim, com certeza. E até... Quando muda para um outro país, né? Até ficava me perguntando, assim, falando... Quem sou eu? Quem sou eu? Mas será que eu sou assim mesmo? Aí começa a esquecer do jeito que a gente era, né? No Brasil. Eu pensava, mas gente, no Brasil não era assim. Eu sempre fui, assim, sempre fui um pouco tímida e não era assim de falar muito, mas eu conversava, né? Eu tinha amigos, e aí eu cheguei aqui, eu fiquei totalmente fechada, né? E então eu fiquei muito triste, né? Nessa época, né? Foi muito difícil mesmo. Então, o começo é difícil para todo mundo, né? Sim, muito. É muito difícil. Então, o bom é que a gente supera, né? Sim. Hoje eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus e a Senhora por me ajudar. E também o James teve paciência comigo, né? Nossa. Mas hoje eu fico, assim, muito orgulhosa de mim mesmo, porque... Orgulho santo, né? Porque eu faço tudo, né? De tudo, né? Eu vou nos lugares, eu fiz todo o curso, né? De cabeleireiro sozinha, né? Eu me inscrevi sozinha, eu fui lá, eu passei nas provas e tudo. Então, isso, assim... E passou naquela outra prova, né? Do estado, né? Então, essas coisas, assim, dá muita confiança pra gente, né? E faz se sentir muito melhor, capaz. Você recebeu 2 diplomas de competência, né? Sim. O do seu curso e também da cidadania, né? Da cidadania agora, né? Foi. E como que foi? Como que foi esse desejo de se tornar uma cidadã americana? Então, sempre quis. Assim, depois que eu mudei pra cá, né? Todo mundo quer. Sim. Porque a gente quer fazer parte, né? A gente quer pertencer ao país. Sim. E no começo... Que a gente ama, né? Sim. Porque o nosso coração realmente se torna verde, amarelo, azul e vermelho, né? Sim. No começo era difícil para eu entender isso, né? Eu pensava assim, mas espera aí, eu sou brasileira e eu posso ser americana, né? Será que não vou estar traindo? Isso, a gente sente, país? Né? Esse medo de trair o país, né? Ainda mais que eu ficava pensando assim, o que vão pensar de mim, né? Lá no Brasil. Esqueceu do Brasil, agora só quer saber dos Estados Unidos, quer ser americano. Então eu tinha metida, né? Metido. Então eu tinha esses pensamentos assim. Mas depois que eu comecei a me sentir em casa, aqui, realmente, eu senti que aqui é o seu lugar. Era a minha casa. E ainda, às vezes, quando eu ia pro Brasil assim, eu ficava me sentindo... Eu ficava com saudade, né? Eu falava, eu não tô em casa, né? Então, interessante isso, né? Porque eu casei, eu vim pra cá, então realmente eu comecei a me sentir em casa e parte da família, né? Família americana. Então, foi aí que eu comecei a ter mais e mais vontade, né? De ser cidadã. Que eu pensei que ia ser uma coisa muito gostosa, muito, muito assim... Eu ia...
Completar, né? Eu ia conquistar. Essa é uma conquista, né? E então foi aí que eu decidi, né? A gente decidiu dar entrada e se preparar para a cidadania, né? E como que foi, assim, o processo? O processo foi bem tranquilo, mas claro, porque assim, eu tinha muito medo. Eu acho que todo mundo tem, né? Da prova. Uma insegurança, né? Assim, meio assustador, né? Quando a gente ouve que é uma prova e você tem que falar, você tem que escrever e tem várias fases, né? Várias fases do teste. Então, realmente dá um frio na barriga. Você tá lá sozinha, né? Com o oficial da imigração, né? É uma coisa, parece assim, uma coisa bem séria, né? Né? Seríssimo. É uma coisa muito séria. Mas então, eu tinha esse medinho, mas eu preenchi junto com o James, né? Teve bastante coisa, assim, que eu não lembrava mais, né? Tem que colocar todas as viagens, todas as vezes que saiu do Brasil, os dias, né? As datas, os anos. Então, a gente teve que fazer bastante pesquisa né? para descobrir tudo isso. E então, a gente preencheu e mandou, e rapidinho eles já mandaram uma carta de volta, né? Então, aí eu comecei a me preparar. Só que eu tava muito confiante porque eu tinha a melhor professora. Eu sabia que eu ia ter a melhor professora que eu podia ter. Então, assim, eu tava confiante. E aí eu comecei a fazer o curso, né? Você Americano. E foi muito bom, foi ótimo, assim, porque mesmo que eu já entendi inglês, né? Falava, as perguntas são difíceis. Né? E são muitas, 100 perguntas, palavras assim que a gente não está acostumado. Não está acostumado a aquelas ouvir. 50, né? Daquele formulário, né? Tantos nomes. Have you ever? Aquele have you ever? Não é bem assim, né? Só falar no, 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 yes, 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 né? Tem que realmente saber, né? Entender para não tropeçar. Isso foi outra coisa também muito importante que eu não sabia, não imaginava que eu ia ter que saber todas aquelas perguntas, né? Eu preenchi com o James, mas muita coisa não entendia completamente, né? O que palavras era. novas, né? Palavras que não são muito usadas, né? Sim. Mais formais de um outro assunto, né? Um outro assunto. Um assunto, assim, que a gente não conversa no dia a dia, né? Então, mas foi muito legal que eu aprendi muito sobre a história dos Estados Unidos e a política. Então, isso foi muito, muito interessante mesmo, aprender tudo isso. E com o curso, né, do jeito que a gente vai repetindo, vai entrando na cabeça, nem se não quer. Você acaba realmente memorizando e sabendo tudo, né? Porque repete bastante. E eu fiz todos os cursos e, assim, eu me senti 100% preparada. E até que a gente fez simulados e foi tão bom, porque depois do simulado eu senti, assim, que eu já tinha ido lá e voltado. Eu já tinha legal, ido, né? feito tudo, feito os testes e eu tinha passado. Então, eu senti, assim, totalmente segura, tranquila. E quando eu cheguei lá, foi realmente igual a senhora tinha falado. Então, parecia que eu estava em casa, assim, né? Quando eu cheguei lá. Que delícia, né? Estava super tranquila. Desde a porta da entrada, você foi sentindo, vira ali, vai lá. Sim, porque a senhora explica, né? Tudo desde o começo, desde a entrada, o que falar, o que eles vão perguntar. Então, eu sabia, assim, que não ia ter nenhuma surpresa. E isso que, muitas vezes, eu tenho muito medo de ir nos lugares novos, de ter coisas, assim, inesperadas, que eu não vou saber. Então, esse era o meu maior medo. Mas como a senhora falou tudo detalhado, né? Cada passo, o que ia acontecer, tal, eu já sabia o que esperar. Então, eu cheguei lá, parecia um lugar conhecido, assim. Que delícia, né? Que delícia. Sim, eu cheguei lá e passou pela segurança, né? Que todo
prédio do governo, tem que passar pela segurança. E eles me deram... Eu fui lá numa janelinha, né? Eles me deram um papel, falou para esperar ali, que eles iam chamar meu nome. E eu fiquei lá esperando. E foi interessante que uma coisa que a senhora me ensinou para relaxar, né? Fazer bater na perna, né? A borboleta, mas fazer na perna para relaxar, para acalmar. E eu fiquei fazendo isso o tempo todo. Demorou bastante para eles me chamarem. Eu acho que foi uns 40 minutos. E só que aí eu fiquei fazendo isso, fiquei respirando bem fundo, fazendo os exercícios de respiração também que a senhora ensina. E eu fiquei totalmente calma. Eu tava até... que delícia, né? Quase dormindo. Nossa, que beleza! E foi interessante que eu tava vendo as outras pessoas que estavam lá esperando. E todo mundo que eu vi tava tão nervoso. Dava pra ver, sabe? A pessoa tava balançando a perna. Assim, nossa, preocupado, né? Passando mal. E eu tava lá pensando, mas se todo mundo soubesse e tivesse fazendo o que eu tô fazendo, todo mundo ia estar calmo, né? Eu fiquei com dó das pessoas, mas graças a Deus eu fiquei calma, bem tranquila, confiante, sabia que eu tava preparada. E aí a mulher veio, né? Abriu a portinha, me chamou, falou... Rebecca Gardner, não sei o que. Aí eu fui... Sou eu! Eu fui seguir ela, entramos numa outra sala e nessa outra sala tinha várias portinhas, né? Várias salinhas. E aí eu entrei na sala dela e ela começou a conversar comigo, né? E começou a falar, ela falou, vamos fazer primeiro o teste de... Acho que foi primeiro o teste de escrita, eu acho. E aí fiz o teste de escrita, tranquilo, o teste de leitura também, tranquilo. Aí ela falava, vamos fazer o teste cívico, né? E aí ela foi falando as perguntas e a senhora falou para mim, né? Falar com confiança, né? Falar alto. Foi outra coisa também muito importante, que realmente eu geralmente falo meio baixinho, né? Assim, quietinha. Mas eu não percebo, né? Então, como a senhora me avisou antes, eu tava bem confiante. Postura, né? Postura de vencedora, de confiança. Falando alto, respondendo tudo. Ela fez as 6 perguntas para mim, eu respondi todas. Sim, na hora. Ai, que bênção, né? Ela perguntava, eu respondia. E ela falou, tá, então, muito bem, você passou no teste cívico. E eu até fiquei assim, tá, mas já acabou. Eu queria responder mais. Eu sabia todas, né? Todas. Pergunta todas. Sim, aí ela conversou mais comigo. Eu até, assim, conversei com ela, assim, que eu tava tão tranquila, tão à vontade, que eu fiz umas perguntas para ela me respondeu, a gente conversou um pouquinho. E ela falou, né, você passou em todos e a gente vai te chamar, mandar uma carta daqui uns meses. E ela falou, você tem alguma pergunta, né? Você tem mais uma? Eu falei, não, tudo bem, eu tô bem. Aí eu saí e fui comemorar. Muito feliz. Gostoso, né? Nossa vida, é uma delícia. E como que foi na sua cerimônia? O que você achou da sua cerimônia? A cerimônia foi muito naturalização. Muito lindo, tudo. Eu não imaginava que ia ser uma coisa tão chique, assim, né? Tão grande. Foi uma programação inteira, né? Sim. Eu achei assim que foi... Com boletim e tudo, né? Eu achei que foi muito parecido com um culto na igreja, Sim. né? Foi tão lindo, Teve a mulher cantando, né? O juiz. E o juiz falou tão bonito. Ele fez a gente se sentir tão importante, parte, né? Especial, parte do país. E que a gente tem responsabilidades também. Sim. E foi muito, muito lindo tudo. Eu senti muito privilegiada de estar ali, né? Sim. Muita honra. De fazer parte. Desse país tão maravilhoso, Sim. né? Tão maravilhoso. E o que você pode falar para quem está querendo se tornar um cidadão americano, mas tem medo? Medo de enfrentar, né?
oficial. Medo é normal, né? Eu também tive medo, tanto que eu já podia aplicar, mas eu ainda demorei, né? Um tempão. Então, mas assim, o medo é a falta de conhecimento, né? O medo é a falta de você não sabe o que vai acontecer. Então, claro que a gente tem medo, né? Quando a gente não sabe. Mas que nem eu fiz o curso com a senhora e eu aprendi tudo, eu estudei, eu adquiri aquele conhecimento que eu não tinha antes, né? E por isso eu tinha medo. Depois disso, sumiu, desapareceu. Incrível, né? Porque quando a gente está confiante e a gente sabe que a gente sabe... Exatamente, você falou tudo, medo. Essa frase sua foi incrível. A gente sabe que sabe, né? Quando você sabe que sabe, pronto. O medo vai embora. Né? E vem só a coragem. Sim. Então, foi muito gostoso e vale muito a pena aprender sobre a história dos Estados Unidos, sobre a política. A gente sente mais confiante em todas as áreas da vida, porque coisas que eu aprendi e eu posso conversar com outras pessoas também. E então foi, sim, muito bom. Eu sinto agora mais à vontade também no país. Sinto que eu pertenço mais. Então foi tudo foi bom, nada de não tem nenhum lado ruim, assim, tudo foi maravilhoso. É maravilhoso. Parabéns mais uma vez, Obrigada. Rebequinha. E muito obrigada. Rebequinha, eu falei Rebequinha. É que eu chamo ela de Rebequinha. Muito obrigada por você ter feito parte do nosso podcast de hoje e estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Prazer foi meu de participar.